Companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Rocelito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015, editado pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da doutrina espírita, em especial da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 20, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 5º, Assimilação de Correntes Mentais. Para fins didáticos, nós dividimos este capítulo em 4 partes, e hoje nós veremos a quarta e última parte, assimilação e escolha. Então, confiantes no Cristo, nós vamos à análise deste encontro. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-nos a novas observações, lembrando que todo esse estudo ele está ocorrendo exatamente no início de uma reunião mediúnica, em que os irmãos estão concentrados ao redor da mesa, o mentor espiritual da reunião se aproxima do dirigente encarnado. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? Clementino era o mentor espiritual daquele trabalho e Raul Silva é o dirigente encarnado. E ante a nossa experimentação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para a clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, quase os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. Vamos comparar aqui, então, o nosso irmão médico, que é o dirigente da casa, não é um médico psicofônico. Vamos compará-lo aqui a um aparelho de rádio, tal como a gente utiliza normalmente. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, Clementino, mentor. Condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas, sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí no átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros, e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais,
que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando seu encéfalo com poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Então, se o corpo mediúnico fosse um aparelho radiofônico, né? A nossa boca seria o alto-falante, né? O nosso corpo espiritual seria as antenas que captam, né? E todo o nosso processo físico, né? Os terminais, os nervos, o cérebro, seriam os condensadores, os indutores, né? Que transformariam essa emissão em palavra ativa. Então, para a espiritualidade, nós funcionamos como se fôssemos um rádio, mas um rádio aperfeiçoado, porque nós temos a possibilidade de aprimorar essa mensagem, temos a possibilidade de aprimorar o nosso próprio corpo físico, temos possibilidade de aprimorar o nosso pensamento, coisa que um rádio simples não faz. Mas o aparelho mediúnico tem toda a possibilidade de fazê-lo e tornar aquele momento, aquela transmissão mediúnica mais potente, mais forte, mais positiva e mais coerente com a finalidade a que se propõe. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindastes, de condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. A elucidação não podia ser mais simples, contudo, oferecia oportunidades mais amplas e indagações. Claro que o nosso objetivo aqui não é estar detalhando peça por peça, aspecto por aspecto, órgão por órgão. O que interessa para nós no estudo da mediunidade é saber como isso funciona, né? Não é um espírito que toma, que domina o nosso corpo. São impressões que o nosso corpo mediúnico, nosso corpo físico vai captando e vão passeando pelos nossos nervos e pelo nosso cérebro, transformado em palavras, transformados em ações numa reunião mediúnica. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento que nos é exclusivo, aquele que nos pertence, flui incessantemente de nosso campo cerebral, vai da gente para fora, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas, que nos são particulares. E usamos-lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental, que nos pertence, que é própria do médium, daquela que se nos incorpora à cabeça, daquela que nos é trazida pelo irmão desencarnado, que nos é trazida pelo mentor espiritual, ponderou o meu colega intrigado. Ele está falando aí da dificuldade em você separar o que é seu pensamento, daquele pensamento que não lhe pertence, daquele pensamento que está lhe sendo trazido naquele momento. Mas não é bem assim, não. Conforme diz o irmão espiritual, sua afirmação carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção, qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção, observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência. Nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, a nossa característica, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser.
no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então, nosso pensamento, ele está sempre numa certa frequência, numa certa onda, numa certa vibração. E bem-humorado comentou. Em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados. Vejam como o nosso irmão me chama a atenção. Ele diz que o nosso pensamento tem uma certa frequência. E se a gente aplica aquele conceito de Santo Agostinho, do conhecer-se a si mesmo, a gente vai saber qual é o nosso pensamento, qual é a maneira como a gente pensa, qual é o nosso comportamento mental. E, baseado nisso, a gente consegue diferir, saber a diferença entre o que é nosso e aquilo que não é nosso. O problema que me chama a atenção aqui é que, na maior parte das vezes, nós temos um comportamento parasitário, ou seja, a gente prefere ocultar o nosso pensamento, a gente prefere esconder a maneira como a gente pensa para refletir e agir conforme os preconceitos consagrados. Ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com menor esforço. Entre outras palavras, é como se a gente preferisse ocultar o nosso pensamento e trabalhar com aquilo que é dos outros, com o preconceito que é dos outros, com as opiniões que vêm de fora. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante, é o hábito de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Então, aqui está a base, a chave para a gente saber o que é nosso e aquilo que não é nosso. Vamos tentar ver isso aqui de uma forma diferente. Nós temos lá a nossa faixa de pensamento, que conforme o irmão nos explicou, ele está estabelecido, às vezes ele é ocultado para dar vazão a preconceitos consagrados, né? Aquelas coisas que foram estabelecidas que a gente caminha, navega, porque passou a acreditar naquilo, né? Naquelas coisas que já estão estabelecidas, já estão convencionadas. O preconceito aqui não se fala em segregação racial, em segregação de origem, nada disso. O preconceito aqui são aquelas ideias já estão estabelecidas pela convenção normal do dia a dia. Geralmente, a nossa faixa de pensamento transita assim, ou então pelos costumes pré-estabelecidos, pela maneira de ser, pelos hábitos que vamos trazendo de gerações em gerações, ou, que é mais comum, pelas opiniões alheias. O ideal para nós, quando entramos na doutrina espírita, e principalmente quando nós nos lançamos dentro do trabalho, na mediunidade com Cristo, é que nós troquemos essa faixa de pensamento, que a gente imprima a ela uma nova cor, uma nova frequência, uma nova maneira de ser. E nessa nova maneira de ser, nessa nova atitude mental, comportamental, nós vamos trocar os preconceitos consagrados pelo exercício de meditação, pela reflexão baseada nos estudos e baseado naquilo que a gente vem aprendendo. Para que a gente possa imprimir uma nova frequência na nossa faixa de pensamento, nós precisamos trocar os costumes pré-estabelecidos, os hábitos adquiridos,
pelo estudo edificante. Através do estudo edificante, novas descobertas, e é através das novas descobertas, novos hábitos, novos comportamentos, de preferência, comportamentos mais positivos. E substituir as opiniões alheias pelo hábito de discernir, da gente pensar, da gente contrabalançar o que é certo do aquilo que não é certo, daquilo que é positivo, daquilo que é negativo, daquilo que nos serve, daquilo que não nos serve, aquilo que é o bom, aquilo que é o ruim, aquilo que é o bem, aquilo que é o mal. Trocando a faixa de pensamento, aí sim, por essa faixa de pensamento, a gente vai conseguir mentalizar ou buscar, por essa faixa de pensamento, por essa faixa de comportamento, a natureza daqueles irmãos com os quais nós queremos nos afeiçoar, com os quais nós queremos trabalhar. Pela forma da nossa faixa de pensamento, a gente tem a possibilidade, como consequência, não é automático, como consequência, de angariar esses novos irmãos. Se no mundo prático, se no mundo corporal, no mundo físico, eu sou um torcedor do Flamengo, o meu pensamento esportivo vai ser mais coerente com aquelas pessoas que naturalmente torcem pelo Flamengo. Mas se eu sou botafoguense, o meu pensamento vai ser mais sintonizado, vai ser mais coerente com aqueles irmãos que torcem pelo Botafogo. Mesma forma, a espiritualidade. Se minha faixa de pensamento está na forma como os irmãos positivos, como os espíritos positivos gostam de trabalhar, através de exercício de meditação, estudo edificante, hábito de discernir, é claro que nós vamos naturalmente, não automaticamente, mas naturalmente, nos afeiçoarmos, nos aproximarmos desses irmãos mais elevados. Prossigamos. Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Nós aprendemos na doutrina espírita que o correto, que a forma mais segura de exercer a mediunidade é dentro de uma casa espírita, num ambiente propício, preparado para o exercício da mediunidade. O que não quer dizer que longe dali situações mediúnicas não aconteçam, até porque isso aí está no poder de Deus, está nas decisões divinas, não na nossa vontade. Para a nossa segurança, para a nossa disciplina, o importante é que a gente desenvolva, que a gente se libere mais dentro da casa espírita. Mas não quer dizer que no dia a dia a gente não vai ter lá uma aproximação, que a gente não vai ter lá uma certa adivinhação, um sonho, uma, uma reflexão ou assim, uma meditação sobre algo que não é nosso. É normal acontecer. Sim, sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumiu. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Se você respira normalmente, a sua mediunidade ela é normal, ela é natural, tanto quanto o ato de respirar. E pela maneira como está a sua faixa de pensamento, você vai se sintonizar com esta ou com aquela natureza de irmãos, ou com as forças superiores, ou com as forças inferiores. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância. Oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a radiar-se de nós.
captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor da nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Oração e vigilância. Claro que a gente não vai ficar bom papagaio de pirata, para nós termos acesso a ficar se relacionando o dia inteiro. Não vamos. Mas sempre pensamento firme, sempre pensamento em Deus, nos bens, nos bons irmãos, até porque quando você fala, quando você deseja por uma outra pessoa um bom dia, isso também é uma oração. Quando você fala bom dia, Deus te abençoe, que você fala isso de coração, desejando que o dia seja realmente bom, isso também é uma forma de oração. Oração e vigilância. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou. Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor, para sempre. Então é isto. Chegamos ao final desse nosso estudo. Se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões, mas nos ajudem a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro, em que nós iniciaremos o estudo do capítulo 6º, que se intitula Psicofonia Consciente. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam, o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Que Jesus nos abençoe.